Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. Eles eram movidos por um tipo de ego cultural coletivo. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por 3 continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo. Essas estruturas tornaram-se símbolos daquela ideia de Roma. Mas embora os romanos tenham dominado a paisagem com enormes feitos de engenharia, eles foram impotentes para evitar a própria autodestruição. O Império Romano ele durou aproximadamente 5 séculos. Ele vai ter o seu início lá em 27 a.C. e ele vai ter o seu fim lá em 476 depois de Cristo. Ele se estendia ali do rio Reno para o Egito, chegava até a Grã-Bretanha e também a Ásia Menor. Basicamente ele estabelecia conexões que passavam pela Europa, pela Ásia e pela África. Dá para você entender então o tamanho da magnitude deste império e de tamanha expansão que ele teve, né? O sistema político ali do Império Romano, ele tinha como poder central o poder do imperador. O primeiro imperador aí do Império Romano foi o Otaviano Augusto, ou Otávio Augusto, né? Então ele vai ter aí como primeiro imperador o Otaviano Augusto e como último imperador o Constantino XI, né? O Senado existia na República e ele continua existindo, né, ainda no Império. Só que antes, na República, o Senado ele era um dos níveis mais altos, né, o nível mais alto. E agora, no Império, esse Senado ele não passa de um serviço de prestação de informações administrativas, digamos assim, né? O Império ele vem logo depois da República Romana e ele vem como um novo sistema. Roma, que era uma cidade-estado, então ela passa a ser governada por um imperador. César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como o primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Sob o domínio de Augusto, surgiram dezenas de cidades do estilo romano, com fórum, teatro, anfiteatro, basílica e outros estabelecimentos que marcavam as cidades romanas. Foi em seu início que o Império conquistou a maior parte do poder, até lá em 117 depois de Cristo, mais ou menos, e nós tínhamos aí 6 milhões de quilômetros quadrados que estavam sob o domínio do Império Romano, né? E, obviamente, dentro desses 6 milhões de quilômetros quadrados, sob o domínio do Império Romano, estavam 6 milhões de pessoas aproximadamente, né? Roma, nessa fase, era habitada aí por 1 milhão de habitantes, né? Entre os pontos fundamentais que nós temos aí para o sucesso do Império estava o seu exército, né? Que era profissional e ele atuava como se fosse uma espécie de legião sob o comando aí de generais extremamente astutos. Roma, então, ela vai conseguir expandir o seu poderio além do Mediterrâneo, tá? Quais eram as principais características do Império Romano? Era um império que desenvolvia atividades comerciais, então ele era essencialmente comercial. Era uma sociedade escravista, né? Onde você tinha ali os escravos por guerra, tinha os escravos, digamos assim, por dívida, né? Tínhamos o controle das províncias, que era feito aí por Roma. Nós tínhamos um sistema religioso que era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Aqui a gente não tem ainda a ascensão do cristianismo, então a gente tem uma sociedade que é politeísta, acredita em vários deuses. O governante tinha um cargo vitalício, ou seja,
o imperador ele tinha um cargo vitalício, ele governava até a hora da sua morte, né? A extensão era obtida por conquistas e golpes militares, ou seja, o domínio dos territórios, a expansão dessa área de domínio do Império Romano era tida principalmente aí por conquistas e também por golpes militares, né? Os imperadores, né? Nós tivemos aí como primeiro imperador o Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma e que foi o responsável por acrescentar aí muitos e muitos territórios ao Império. Depois a gente vai ter o Cláudio, que seu principal feito, digamos assim, foi o de conquistar a Grã-Bretanha. Depois nós tivemos o Tito, que ficou conhecido por ter destruído o templo aí, do rei Salomão. Tivemos aí também o Trajano, que era considerado um grande conquistador. Foi no governo do Trajano, inclusive, que o Império Romano atingiu a sua maior extensão. Depois nós tivemos o Adriano, né? O Adriano ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, no norte ali da Grã-Bretanha, e tinha como objetivo aí conter os povos bárbaros, tá? Tínhamos aí também o Diocleciano, né, que dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. Depois nós tivemos aí um dos nomes mais conhecidos, que foi o Rômulo Augusto, que foi o último imperador da Roma, e o Constantino XI, né, que foi o último imperador do Império Romano Oriental, e ele morreu defendendo, obviamente, a cidade contra o ataque aí dos turcos, tá? Tivemos algumas dinastias que a gente pode estar nomeando dentro dessa estrutura ali do Império Romano, que foi a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos e também a dinastia dos Severos, tá? No que se refere ao surgimento do Império Romano, uma das histórias que nós temos é a da criação do Império Romano a partir de dois irmãos, o Rômulo e o Remo. Um vai acabar matando o outro, né? O Rômulo vai matar o Remo e a partir desse momento ele vai começar a estruturar a cidade de Roma, e aí vai dar origem a toda essa movimentação social para a construção de uma nova sociedade, né? Que a gente vai chamar aí de Império Romano, digamos assim, né? Então nós temos algumas histórias, né, que vão se passando, mas eu não vou falar sobre tudo isso agora, a gente vai deixar para outros vídeos, tá? Basicamente o Império Romano, então, ele se dá a partir da sua grande extensão, de seus vários governantes e, obviamente, logo depois da passagem de república para império, ok? Espero que tenha ficado claro. Valeu, um abraço.